Olá, alunas, olá, alunos. Vamos começar então a primeira aula, direto ao ponto, sem enrolação. E para começar, vamos então entender do que é que nós estamos falando, do que nós estamos falando. Isso em comunicação a gente chama de semântica, tá? Definir sobre o que nós estamos falando. No caso, então, esse aqui é um curso introdutório, né, de indicadores de desempenho. Vamos definir então o que é indicadores, do que nós estamos falando. E nesse contexto do curso, no contexto corporativo, nós estamos falando que o indicador ele é um instrumento de medição, um instrumento de mensuração que sintetiza outras informações, um conjunto de informações em um único número. Tá? Então ele pode ser um indicador, um percentual, um índice, né? Um percentual que quando você olha esse número, quem está acostumado com ele, olha o número e já entende o que ele quer dizer, já entende o que ele está indicando. E a gente pode usar como exemplo o índice de inflação. Ele é um indicador também, indicador de economia, um índice de inflação. Então, esse indicador aqui que nós estamos usando de exemplo, em 2016, o índice de inflação do ano, né, dos 12 meses, fechou em 6,29. Quem entende um pouco de economia sabe que isso aí está um pouco acima da meta do governo, estava, né, agora já mudou. E ele traz uma série de informações, um conjunto de informações, inclusive de várias fontes, da FIPE, do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, sobre pesquisa de preços, uma cesta de produtos e preços de serviços também, que acaba sintetizada nesse índice de inflação. Tá? Então esse é um bom exemplo para a gente usar de indicador. Aqui também nós podemos trabalhar aqui para ficar um pouco mais claro na nossa vida pessoal também, alguns indicadores na área de saúde pessoal. Então, por exemplo, você vai ao médico, faz alguns exames e ele vai te apontar, os exames vão te apontar lá como é que está o seu índice de colesterol, é bom que esteja abaixo de 200, glicose, pressão arterial, temperatura corporal, são índices que você pode também medir e a partir do número que sai, do número de resultado, tanto o médico como às vezes a gente mesmo sabe o que está indicando esse número, né, esse resultado aí. Uma outra coisa bastante comum também que a gente pode usar como exemplo para nós do cotidiano, quem dirige, quem é motorista, acho que todos nós aqui temos essa experiência, quando estamos dirigindo é o painel do veículo, né? Aí já entra um outro conceito aqui que é o painel, né? E nós vamos ver mais para frente também que indicadores corporativos a gente trata de dashboard, né? O painel onde são mostrados os principais indicadores, aqueles que são relevantes para a sua atividade. No caso, dirigindo aqui, alguns indicadores relevantes que o sistema do carro nos mostra é justamente a velocidade, quilômetros por hora. Isso é importante para a gente tomar a decisão. Se eu vou acelerar mais, se eu vou desacelerar em relação à segurança, em relação à velocidade da estrada. Nível de combustível também. É importante para eu tomar a decisão. Está na hora de abastecer, de parar para abastecer? Não, eu posso seguir viagem. Temperatura do motor também. São indicadores importantes que estão ali no painel do carro. Uma outra coisa também, indicador de economia. Já falei da inflação, né? Já falamos aqui da inflação, mas também tem IGPM, que é o índice de economia. É um indicador que traz ali dentro uma série de informações, principalmente para a correção de contratos de aluguel, contratos de prestação de serviço. Variação do dólar, CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário também, um indicador importante de economia, e Bovespa também, indicador do Bovespa, né? Se a bolsa está em alta, está em baixa, por que está em baixa, por que está em alta, isso é importante para a economia e para as decisões nesse sentido. Agora percebam aqui, esses indicadores fazem parte então do nosso cotidiano e eles são absolutamente relevantes para a tomada de decisão. Né? Como disse lá, está dirigindo, está acabando o econômico, está indicando lá que está acabando o combustível, tem que tomar a decisão, parar e abastecer. Então são absolutamente relevantes para a tomada de decisão. E na vida pessoal, você toma a decisão que você quiser, quando você quiser, é problema seu. Mas também no trabalho, aí já envolve outras coisas, né? No trabalho nós temos outras responsabilidades. Então nós vamos ver também um pouquinho mais para frente. Então, chegamos aqui nessa primeira aula, aqui, no trabalho como ferramenta de gestão, os indicadores precisam ser cuidadosamente pensados e estruturados,
Por quê? Porque é você que faz esse indicador, você que constrói esse indicador e você é que vai usar esse indicador para tomar as suas decisões. Né? Então eles precisam ser cuidadosamente construídos, elaborados e depois usados no dia a dia como ferramenta de gestão. Então vamos fazer aqui um exercício, tá? Um exemplo aqui para fixar um pouquinho mais esse conceito. Vamos lá. Exercício 1 ainda na área de saúde, como nós falamos lá. Você sabe que é IMC, Índice de Massa Corporal? Pois é, a Organização Mundial da Saúde, ela define, né, que utiliza-se esse indicador como perfil antropométrico nutricional da população de adultos. Né? Um palavrão aí, mas é uma definição técnica. Né? E como é que se calcula isso? Olha lá, IMC é igual, aqui ó, IMC é igual ao peso em quilos dividido pelo quadrado da altura em metros. Não é a altura duas vezes, é o quadrado, é a altura vezes a altura. Então vamos lá. Exemplo, uma pessoa que tem 95 quilos e altura de 1,70. Então teremos 95 dividido por 2,89. Então dá um indicador, um IMC de 32,9, que na tabela da OMS indica que obesidade grau 1, com risco moderado para doenças. E aí é um outro assunto, você pode entrar no Google e ver aí, calcular o seu IMC e ver na tabela como é que você está e que decisão você vai tomar, bom, em relação a isso. Primeiro exercício para a gente identificar aí a construção e o uso, e você pode fazer o seu indicador. Um segundo aqui seria indicador de finanças pessoais, é a nossa capacidade de poupança, CP. Essa é uma definição que você talvez não encontre aí nos livros, na literatura, tá? Eu me reservo o direito de, depois de 20, 25 anos trabalhando com esse ramo de gestão organizacional e até de indicadores também de gestão, eu dar também as minhas definições, além daquelas que a gente encontra na literatura, tá? Então, no caso aqui da capacidade de poupança, é muito simples encontrar o seu indicador da capacidade de poupança, seu CP, né? Você pega as suas receitas, se você tiver mais de uma fonte de renda, né? Ou se você tiver só o salário, você pega lá o salário líquido, o quanto você recebe. E estratifica as suas despesas, relaciona todas as suas despesas, tá? Não só as despesas fixas, mas aquelas despesas variáveis também. A despesa de lazer do fim de semana, a pizza da sexta-feira, aquela saidinha no cinema, o churras quando tem, né, um churrasco no fim de semana, você compra uma cerveja, uma carnezinha. Se você é mulher também, aquela despesa que você tem de vez em quando de fazer uma escova, né, uma escova possessiva, escova progressiva, essas despesas que as mulheres têm a mais, com a beleza, que são muito bem, um investimento muito bem colocado, né? Então você coloca todas as suas despesas e você diminui as despesas da receita. Tomara que dê um saldo positivo. No nosso exemplo aqui, receitas líquidas R$3.000 e despesas de R$2.750, a capacidade de poupança R$250. Você transforma isso num indicador, 250, quantos por cento é da sua receita? 250 dividido por 3.000 multiplicado por 100 vai dar um índice, um indicador de 8,3%, sua capacidade de poupança, o seu indicador. E aí também é uma outra história, né? Dizem os especialistas que essa capacidade de poupança tem que estar em torno de 10%, e eu digo que tem que estar em torno de 20%. Tá? 20%. Entramos aí naquele conceito do Pareto, dos 80-20, mas isso é uma outra história também que você pode pesquisar a parte aí, tá bom? No Google. Tá? Mas é para a gente ter uma ideia da construção do indicador e para que ele serve, da sua importância para a tomada de decisão na vida pessoal e na vida corporativa. Então, para fazer um resumo aqui dessa primeira aula, desse entendimento do que nós estamos falando, que nós vamos partir daqui para as outras 16 aulas, né? Vamos evoluindo aqui em termos de entendimento, de conhecimento. Em resumo, o que nós vimos aí? O indicador ele é um instrumento de mensuração que sintetiza, ele reúne um conjunto de informações em um único número. E eles estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, da vida pessoal e também na vida profissional. Nós temos que ter, por quê? Se eles são relevantes para a tomada de decisão, então nós temos que ter indicadores
Porque o gestor, no dia a dia, no trabalho, ele toma decisões a todo momento. Decisões mais simples, menos complexas e decisões mais estratégicas, né? Então, no mundo corporativo, nas atividades corporativas de trabalho, que é o nosso foco aqui de conhecimento, precisam ser cuidadosamente pensados e estruturados esses indicadores para que a qualidade da tomada de decisão seja melhor. É importante isso, não é? Então, fechamos aqui e vejo vocês na aula 2. Tá bom? Um abraço, até lá.